Aqui quem fala é o Ismael da turma de Edificações S1, com a apresentação do seminário de Sociologia. O nosso tema foi a desigualdade digital. A equipe do seminário é formada pela Clara Azevedo, Everton de Oliveira Andrade Júnior, Francisco Kelvin Costa de Oliveira, Iago Vinícius Mota Teixeira, Ismael Henrique Soares Vasconcelos, Mateus Ciro do Nascimento e Pablo Bernardo, do curso de Edificações S1. A desigualdade digital decorre do fato de as pessoas terem diferentes níveis de acesso à internet, equipamentos como telefones, celulares e computadores, bem como diferentes habilidades para acessar e usar a internet e equipamentos. A maioria das dificuldades é que o serviço não consegue chegar na casa da pessoa, que na maioria das vezes é na zona rural. E também por não ter o dinheiro para contratar o serviço, que às vezes é caro e a pessoa não consegue contratar o serviço. É isso. Olá, eu sou o Kelvin, vou falar um pouco sobre a diferença da zona rural e da zona urbana em questão do uso da internet. Primeiramente, quando falamos em zona rural e zona urbana, a gente vê uma imensa diferença em diversos aspectos. E assim, a pessoa que vive na zona urbana, nas grandes cidades, de certa forma tem um acesso à internet um pouco mais fácil. Mesmo a pessoa não tendo a internet em casa, a pessoa pode ter um acesso a uma praça pública, em um hospital, em uma escola, ou então, às vezes, até no próprio trabalho, e pode até dividir assim, né, a conta da internet com o seu vizinho. Já na zona rural, é bem mais difícil ter esse acesso à internet. Primeiro que a zona rural é sempre bem mais afastada das áreas urbanas, aonde estão as torres de captação do sinal da internet, é onde circulam os fios de fibra ótica. E na zona rural, o único acesso à internet nessas zonas bem mais afastadas só pode acontecer por meio da internet via satélite. E é uma internet que fica muito, muito mais cara. Então, triplica o valor que é pago por essa mesma internet na cidade, não é? E então não entra no recurso familiar das zonas rurais, das pequenas propriedades, já que nas grandes propriedades, geralmente sempre tem essa internet via satélite, que é uma internet cara, não é? Então, a gente pensando em um grande latifúndio, em uma grande fazenda que exporta produtos para fora, sobra dinheiro, não é? Então é muito fácil pagar a internet via satélite. Mas agora pensando em uma propriedade onde vivem famílias que só sobrevivem pela cultura de subsistência, vendendo o pouco que produzem, fica bem mais caro, fica muito difícil. Então, não tem como ter acesso à internet, nem mesmo que se juntasse à vizinhança e pagasse, porque geralmente as propriedades são um pouco afastadas umas das outras, então não tem como dividir esse acesso. E já na zona urbana, não. É até bem mais fácil, não é? Porque é geralmente onde estão as centrais dessas empresas e na zona rural já fica um pouco mais afastado. E a gente pensando, revisando todos os estudos, pesquisas que já foram feitas, geralmente o grupo mais suscetível, o grupo mais marginalizado, que fica mais afastado do uso das tecnologias e da internet, geralmente são mulheres agricultoras negras. Então é este o grupo
que tem menos acesso à internet de toda a hierarquia, vamos dizer assim, da sociedade. TICS é uma sigla para Tecnologias de Informação e de Comunicação e diz respeito às máquinas e programas que geram acesso ao conhecimento. Elas consistem no tratamento da informação articulado com os processos de transmissão e de comunicação. TICS, como podemos ver no slide, é uma sigla que faz referência à tecnologia da informação e comunicação. Mas qual o real significado dessa sigla? Bem, as TICs são um conjunto de recursos tecnológicos que favorecem o ensino e a aprendizagem, como o computador, o software, com os aplicativos e programas e a própria internet. Olá, meu nome é Everton e irei falar sobre a desigualdade digital na pandemia. A pandemia foi algo bastante inesperado, pois ninguém previa que essa doença iria existir e atrasar as pessoas, até porque muitos começaram a depender de aparelhos eletrônicos e conexão Wi-Fi, mas poucos tinham condições de arcar com os custos, criando uma desigualdade digital já existente, mas pior na pandemia. As pessoas, elas dependiam disso para conseguir ter contato com os familiares e amigos, para conversar com eles, já que na pandemia não podiam se juntar presencialmente. Os mais prejudicados foram os estudantes de classe baixa, resumindo a maioria, porque não tinham condições de estudar online. Conforme passou o tempo, foram disponibilizados alguns tablets, mas nada mudou por motivo de as pessoas não terem conexão com a internet. E com a pandemia, a desigualdade digital só foi crescendo mais ainda. A inclusão digital é uma ação que visa garantir que todas as pessoas possam se beneficiar das vantagens que a tecnologia traz. Tornar as tecnologias de informação e de comunicação mais acessíveis é essencial para que as pessoas não fiquem à margem dos fenômenos, das mudanças, das oportunidades e das facilidades que a tecnologia traz em larga escala. As dificuldades enfrentadas pelas pessoas que não tinham acesso aos TICs, uma que está incluída do universo digital, que é a oportunidade de realizar diversas ações, por exemplo, fazer cursos profissionalizantes, denunciar problemas sociais, conferir oportunidades de emprego, realizar diversas operações bancárias, realizar compras online, estudar e pesquisar sobre diversos assuntos e transmitir o seu conhecimento com facilidade. Agora eu irei apresentar alguns gráficos montados por pesquisadores com base em pesquisa feita entre pessoas. Aí eles pegaram esses dados, baseados nessas estatísticas, e montaram alguns gráficos que eu vou apresentar agora. O primeiro gráfico: domicílios que possuem equipamento TIC. TIC, como já foi falado, tecnologias de informação e comunicação. Vemos no gráfico, na barra verde, que são os telefones celulares, que são esses telefones digitais que a gente usa, e eu acho que a maioria da população hoje em dia tem. Na barra laranja nós temos os computadores de mesa, que são aqueles computadores fixos, mais usados para pesquisa e estudos. E na barra azul nós temos os computadores portáteis, aqueles computadores que a gente pode transportar, como notebooks e entre outros. No segundo gráfico a gente tem os domicílios que possuem o equipamento TIC. Usando o exemplo, no gráfico, o computador de mesa e o computador portátil. Aí a gente tem das pessoas que recebem até um salário mínimo, até as pessoas que não têm renda e algumas que não sabem e não responderam. Ou seja, há um grande índice de pessoas que têm o computador portátil, que são notebooks, que são bem mais acessíveis para as pessoas. No terceiro gráfico, nós temos os domicílios com acesso à internet. Aqueles domicílios que têm internet em casa, que vão das pessoas que têm até um salário mínimo também, até as pessoas com mais de 10 salários mínimos
e algumas que não têm renda não sabem ou não responderam. Aquelas pessoas, como a gente bem sabe, que têm mais dinheiro, mais capital, são obviamente as pessoas que mais têm acessibilidade às TICs. E por isso ocorre essa grande desigualdade entre as pessoas na desigualdade digital, por conta disso. Onde aquelas pessoas com classe mais alta têm e as de classe mais baixa não tem muito. E a gente vê aqui que quem tem mais desse acesso à internet são as pessoas com mais de 10 salários mínimos. No último gráfico, o gráfico 4, nós temos os domicílios com acesso à internet por tipo de conexão. Na barra verde, nós temos a conexão móvel via modem ou chip de 3G ou 4G, que são aquelas internets móveis dos chips que a gente tem no nosso aparelho celular. Na barra azul, as conexões via cabo de TV ou fibra ótica. Aquelas conexões que são de fibra ótica que são transportadas por fios nos portes. Na barrinha um verde bem claro, a conexão via rádio, que são as conexões de rádio, que são poucas pessoas hoje em dia que têm. A banda larga fixa, que é outro tipo de conexão, uma conexão um pouco mais mais usada em muitas cidades, muitas casas. E a conexão via linha telefônica, que é uma conexão não muito usada, mas ela ainda é um pouco mais usada que a conexão via rádio. E temos a conexão via satélite, que hoje ela não está sendo muito mais usada, mas ela já foi bastante usada. Bom dia, eu sou a Clara Azevedo Vago, da turma de Edificações S1. Como podemos ver, a desigualdade digital ficou bem perceptível durante a pandemia, por conta da migração do meio presencial para o online. Uma parte da população não teve acesso à tecnologia e, por isso, não puderam se conectar com as informações do mundo. A pandemia, ela durou cerca de 2 anos e até hoje ainda temos alguns casos de Covid. E por essa pandemia ter durado 2 anos e ainda está por aí, por mais que ainda não tenhamos que usar máscara, sendo que ainda é recomendado, ainda existem casos de Covid e ainda tem outras pessoas que por medo não voltam para o meio presencial e ainda utilizam do meio online, do meio de home office, do meio de aulas online. E como podemos observar nesses gráficos, temos aqui que não são tantas pessoas que têm acesso à internet, não têm acesso a aparelhos eletrônicos e nem às